Lula indicou Aloysio Mercadante para assumir a presidência do BNDES. A Câmara dos Deputados aprovou numa votação rápida a mudança na lei das estatais para reduzir de 3 para 30 dias o tempo de quarentena para políticos assumirem cargos em estatais. Essa alteração abre uma brecha para políticos em mais de 700 cargos. Por essa razão, nós vamos conversar agora com o ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Bom dia. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Perfeito. Para começar esse bate-papo, eu gostaria justamente de tratar sobre as questões que envolvem o BNDES. Antes disso, até que para a nossa audiência possa compreender bem, quais são os objetivos do BNDES, o que se espera do presidente desse banco e como o senhor tem visto as especulações em torno do nome de Aloysio Mercadante para presidir o BNDES. O que o presidente do BNDES precisa ter? A tecnicidade deve preponderar na avaliação do senhor? Veja bem, Daniel, cumprimentando aí a bancada, eu já começo explicando que a presidência do BNDES é um cargo de confiança de alto nível. O banco, estatutariamente, faz o que sempre fez e está no nome dele, então fica fácil. Banco Nacional, portanto, diz respeito ao Brasil inteiro, não apenas a alguma região, de desenvolvimento. Portanto, o objetivo é fazer o país prosperar e atingir taxas mais elevadas de crescimento econômico e de geração de empregos produtivos. E de desenvolvimento o quê? Econômico e social. O social foi acrescentado ainda nos anos 80. É apenas, na realidade, uma ênfase, porque todo desenvolvimento econômico tem forte conteúdo social. Aliás, se faz prosperidade social com a distribuição da riqueza produzida por geração de valor econômico. E esse é o desafio brasileiro hoje, porque na última década, olha, nós crescemos quase que só rosquinha. O Brasil, aliás, para não ficar apenas na década anterior, a que me referi, nós, desde o Plano Real, estamos devendo crescimento. E esse é um desafio permanente para o BNDES, como um desafio para todo o governo. Por quê? Enquanto o mundo, ou seja, o planeta, a economia mundial crescia na faixa de 3,5% ao ano entre países maduros e países emergentes, na média mundial, o Brasil ficou crescendo na faixa de 2% em média, nesses quase 30 anos, desde 1994. Portanto, a cada ano, o Brasil se atrasa 1,5 ponto percentual. Em alguns anos, em alguns mandatos presidenciais, com atrasos mais catastróficos, em outros mandatos aproximando-se da média mundial, mas sempre devendo. Então, na realidade, eu posso dizer, e um pouco com o coração apertado, que o Brasil reproduz a seleção brasileira ou a seleção brasileira tem reproduzido o Brasil. A gente está sempre devendo. Conversamos com o ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, e agora a pergunta de Marcelo Monteiro. Bom dia, doutor Paulo. Eu gostaria que o senhor fizesse para o nosso público uma breve comparação entre qual foi a tônica da atuação do BNDES nos governos do PT e a atuação pós-PT, né, a partir do governo Temer, né? Houve uma modificação, o que é digno de nota aí nessa evolução? Marcelo, na realidade, a maior diferença está na fortíssima diminuição do nível de atividade do banco e não no foco do banco, como se costuma dizer. Não, a reestruturação no sentido de uma modernização da maneira de atuar do banco foi apenas parcialmente implementada. Eu, na minha gestão, embora curta,
promovia essa reestruturação com consultoria internacional especializada, que já havia atuado no Banco de Desenvolvimento Alemão, entre outros, e nós deixamos essa reestruturação pronta. Mas eu me ressinto do fato de que o banco não atingiu o nível que eu esperava e para o qual havia uma estruturação também, no sentido de efetivamente dar um acesso regional mais favorecido a todas as regiões, principalmente aquelas que estão num atraso de desenvolvimento relativo, e eu aí menciono basicamente o Nordeste brasileiro, o Norte e algumas regiões do Centro-Oeste em relação ao Sudeste e ao Sul. Você veja que há um constrangimento. Hoje, para se atingir as linhas de crédito do banco, embora o banco esteja inteiramente aberto, e foi uma abertura que, inclusive, surpreende a todos no mercado financeiro brasileiro e de fora, porque o banco é completamente transparente. Hoje sempre foi um banco aberto a informações, mas hoje ele é um banco, alguém diria dentro do mercado bancário, até excessivamente transparente. Lá se tem tudo. Mas o postulante de uma colaboração financeira, ele tem certa dificuldade de acessar as linhas, compreender como é que ele faz esse acesso. Agora, o banco não trabalha motivado por humores do governo. O banco, ele obedece à linha do plano de governo, e isso sim é que nós teríamos que discutir mais aqui no Jornal da Jovem Pan, discutir nas rodas de conversa sobre o Brasil. O Brasil, há muitos anos, não tem um plano econômico, e isso já decorre de situações que vêm de mais de uma década. O Brasil está sempre estabilizando. Você já notou que a gente sempre fala mais de Banco Central, taxa de juros, que, aliás, são as mais elevadas do planeta, uma tremenda distorção que está acontecendo hoje, de novo, e pouco se fala sobre o quanto vamos atingir de crescimento econômico no ano que vem. Esse governo que ainda não entrou, ele já falou de tudo, ele já até nomeou o Mercadante, que, aliás, é um nome como outro, é um nome conhecido, é economista, ele tem conhecimento amplo do Brasil, ele é dos quadros do PT, mas ainda não se falou sobre qual é a pauta de crescimento do Brasil, quanto que o Brasil pretende atingir de crescimento, 3%, 4%, 2% está bom. O Focus, que é a informação do mercado, está apostando menos de 1%, o que é um escândalo. Um Brasil como o nosso, que depende de geração de empregos, não pode estar, em hipótese nenhuma, falando em crescer menos de 1% no próximo ano. No entanto, nós aceitamos isso. O Banco de Desenvolvimento Econômico vamos dizer assim, o antônimo, o oposto de tudo isso, de toda essa mentalidade de não crescer. E, portanto, é nesse sentido que o banco ele está um pouco afastado do verdadeiro jogo, que é o jogo do crescimento. Nesses últimos anos, o banco esteve bastante afastado. Nosso tempo está apertado, eu quero pedir a todos, por gentileza, para que todo mundo consiga perguntar, vamos exercitar o nosso poder de síntese. Por gentileza, a sua pergunta, Amanda Klein. Presidente, bom dia. O mercado viu com muito receio essa nomeação do Mercadante para o BNDES, acho que principalmente com o temor de que o banco volte a praticar aquela política parafiscal, com empréstimos subsidiados, a política dos campeões nacionais, a volta à TJLP, né? Houve essa mudança para a TLP, que é uma taxa atrelada ao IPCA, índices de mercado, uma taxa praticada como outros bancos, o que abriu a possibilidade que outros bancos também deem empréstimos e crédito para essas empresas, grandes empresas que não precisariam necessariamente do BNDES para se capitalizar, para investir. O senhor teme que a nomeação do Aloysio Mercadante signifique isso, uma volta da prática de subsídios ou não? Ou o senhor acha que agora o nicho vai ser a pequenas e médias empresas, como o PT tem repetido? O que deve mudar? Muito bem, Elisângela. Eu aproveito a oportunidade para explicar, deixar claro numa frase. O presidente do banco do BNDES, apesar de não ser exatamente a rainha da Inglaterra, ou no caso hoje o rei da Inglaterra, ele manda muito menos do que a imprensa ou a opinião pública normalmente percebe.
o banco obedece às decisões de reuniões da diretoria e de orientações do seu conselho de administração, mas acima do conselho de administração está, como eu disse, o programa de governo. E, portanto, nós temos que nos fixar no programa de governo. E o banco estabelece, portanto, políticas de concessão de crédito a partir da programação governamental. Ganhou a eleição o PT. Portanto, nós esperamos, e é isso que eu estou cobrando aqui, onde está a orientação técnica? Porque nós estamos, é a minha opinião, o presidente eleito, ele botou a carroça na frente dos bois, ele já saiu nomeando pessoas antes de nomear ideias, antes de nomear projetos, antes de indicar caminhos. E isso é que é ruim. Trata-se de um casuísmo. A figura do mercadante em si, ela não influirá tanto, porque ele não pode influir sobre quem que vai receber ou deixar de receber dinheiro. É um conjunto de decisões que vem do protocolo de entrada de um pedido de colaboração financeira, exame técnico, passagem da opinião dos superintendentes, da diretoria e o diretor-presidente é um desses nomes. É lamentável que tenham mudado a lei das estatais, puro casuísmo, e chega a ser, vamos dizer assim, um tapa na cara da nossa sensibilidade, passar de 3 anos para 30 dias, como se 30 dias representasse uma quarentena vamos dizer assim, de um distanciamento político que a lei das estatais pretendeu evitar. Sim, o mercado está constrangido com a evolução desses acontecimentos e nós estamos aguardando para ver o que vai dar. E depois da pergunta da Amanda Klein, agora sim o coronel Tadeu vai fazer a pergunta. Dr. Paulo, bom dia. Nós sabemos que o BNDES patrocinou nos últimos anos do governo do PT milhares de obras hidrelétricas, pontes, viadutos e por aí vai. Obras que poderiam ter sido feitas aqui no Brasil. O Brasil é tão carente de infraestrutura, e eu cito as refinarias como a principal delas. O senhor concorda com eu vou avaliar aqui, esse desvio de dinheiro do brasileiro para construir obras? E olha que a presidente de Honduras está vindo aí na posse para pedir dinheiro, e a ministra da Fazenda da Argentina também já anunciou um empréstimo de 600, 700 milhões. O senhor concorda com isso? Olha, eu vou discordar de você e vou concordar com a atuação que não só o Brasil vinha fazendo, depois de toda essa arenga a respeito do financiamento de empresas brasileiras de engenharia no exterior, parou de fazer. Mas o Brasil faz ou vinha fazendo, o que a Espanha faz muito bem, o que a França faz muito bem, o que os Estados Unidos, a partir de um banco especializado em financiamento de exportação e importação, faz também, o que a Suécia faz quando vende os jatos Gripen, que são em parte produzidos aqui no Brasil. Ou seja, um aspecto importantíssimo da atividade econômica de um país é a exportação. E a exportação compreende mercadorias quanto compreende serviços. Frequentemente, o país exportador, ele decide que vai financiar, para facilitar o processo exportador, ele facilita a compra de um guindaste, ele facilita a compra do serviço de engenharia, do projeto e assim por diante. Há muitas obras, por exemplo, do Brasil feitas na cidade de Miami, apenas para dar um exemplo. Você às vezes está passando um viaduto em Miami e não sabe que foi uma empresa brasileira de engenharia que construiu. A questão toda surge por um aspecto político. Aqui nós, quando estamos num campo político, gostaríamos de achar que determinados tipos de países deveriam ser avaliados também politicamente. E essa não é a maneira de banco trabalhar. Banco trabalha olhando o risco financeiro. Há realmente, frequentemente, uma associação positiva entre maior risco e situações de administração política de um país por vertentes ditatoriais e socialistas. Pagam mal. E por isso é que se faz um resseguro. E o banco fez esse resseguro. Ele fez esse resseguro com a agência
de resseguro do Tesouro Nacional. Então, uma segunda confusão é dizer que o banco tem tido prejuízo. O banco não tem tido prejuízo porque o banco fez esse resseguro. Certo. O governo federal é que fica chateado que ele tem que botar no orçamento sinistro quando há um atraso. Quero dar também para você uma boa notícia. Países, em geral, acabam pagando, mesmo quando atrasam pagamentos. E esses países que estão aí, que você mencionou, vão acabar pagando também. Creio que o senhor presidente Lula, aí sim, não vai cometer a arbitrariedade de querer perdoar a dívida de trabalhos realizados com o financiamento do BNDES. O BNDES, a essa altura, já recebeu o recurso. Perfeito. Possibilidade de mudança na lei das estatais e também o futuro do BNDES em destaque nessa entrevista com o ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Presidente, boa semana e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Desde que vocês me chamem, eu sou um fã da Jovem Pan, vocês são ótimos e eu quero aproveitar para desejar não só à bancada, como a todos os internautas da Jovem Pan um ótimo Natal e que Deus nos livre da mediocridade em 2023. Estamos bastante ameaçados. Obrigado, até a próxima.